qual foi a maior virada? A maior virada foi encontrar Cristo. Essa foi a maior virada. Eu diversas vezes procurava em outras coisas, em negócios, em lugares, em pessoas, aquilo que só Cristo tinha. Então ali me despertou assim, peraí, cara, como é que esse cara sabe tanto? Qual é a formação desse cara? A formação dele é na palavra de Deus. E ali eu percebi que eu preciso buscar, é esse conhecimento aí que eu preciso buscar. Então esse foi o primeiro gatilho. Sejam muito bem-vindos ao DimasCast. Essa é a parte 2 do episódio 7. Se você não viu a parte 1, volte no vídeo anterior, porque foi um episódio transformador, foi um episódio muito edificador. E agora estaremos aqui com Bruno Barros, parte 2. Vem comigo. Às vezes eu tenho uma empresa que um vendedor vende muito, o outro vende pouco. Por quê? Como é que está o processo desses vendedores? Eles estão falando a mesma língua? Talvez um é muito bom em prospecção e o outro é muito bom em fechamento. Qual é o processo? Como é que está o treinamento? Hoje se fala muito de treinamento, mas como é que está o acompanhamento do treinamento? Quando fala em máquina de vendas, não pode ter emoção envolvida. Não pode ter fulano é meu amigo, tem 20 anos de empresa. Quando se fala em máquina de vendas, é número. Número, controle absoluto dos números. O trabalho de vendas, neurologicamente, ele é o trabalho mais contraintuitivo que existe. Brunão, máquina de vendas. Bora. Ó, agora é hora de ganhar dinheiro, né? Máquina de vendas. Agora é hora. Te edificou? Agora é hora de ganhar dinheiro. Deus, alguns já foram. Deus, família. E agora, trabalho. Máquina de vendas. Conta um pouco mais. Número, controla os números da empresa. Controla os números da empresa, máquina de vendas. Cheguei numa empresa, vou fazer uma estruturação, uma expansão, algo assim. Primeira coisa que eu vou olhar, quais são as principais fontes de receita aqui? Quer fazer um exercício? Já pega o exercício. Quais são as principais fontes de receita aqui? SS, ok. Como que está esse processo de vendas? Como é que está o modelo de prospecção? Como é que está a condução dos funis? Porque às vezes a pessoa olha o modelo de funil e vê topo de funil, 500 leads, converti 10 vendas. Beleza, fiz essa conversão aqui. Mas e as etapas do funil? Como é que tá esse meio do caminho? Prospectou a pessoa, como é que tá a fase de apresentação? Como é que tá a fase de negociação? Como é que tá esses funis? Então, quando se trata em máquina de vendas, é algo replicável e é algo manualizado. Às vezes eu tenho uma empresa que um vendedor vende muito, o outro vende pouco. Por quê? Como é que está o processo desses vendedores? Eles estão falando a mesma língua? Talvez um é muito bom em prospecção e o outro é muito bom em fechamento. Qual é o processo? Como é que está o treinamento? Hoje se fala muito de treinamento, mas como é que está o acompanhamento do treinamento? Às vezes o cara acha que vai lá um consultor, vai fazer um curso, vai ensinar sobre vendas e a máquina vai fluir. Como que está o acompanhamento disso? Então quando a gente fala em máquina de vendas, quais são os principais números aqui? Beleza. O que a gente é muito bom fazendo? Qual é o nosso produto que tem o maior diferencial? É esse daqui. Qual é o produto que tem mais margem? Qual é o produto que é mais fácil escalar? Como é que estão a rotina desses vendedores? Como é que está o controle dos números de cada vendedor? O controle de número de cada etapa do processo? Quando fala em máquina de vendas, não pode ter emoção envolvida. Não pode ter fulano é meu amigo, tem 20 anos de empresa. Quando se fala em máquina de vendas, é número. Número, controle absoluto dos números. E ajustes até que os números sejam correspondentes ao objetivo. Isso, sempre de trás para frente. Entende os números. Entende os números. Qual é a taxa de conversão por etapa do funil? Não só de... Porque às vezes está prospectando muito lead, já aconteceu diversas vezes isso. Eu estou prospectando muito lead, mas eu converto pouco. Preciso melhorar a conversão. Às vezes ele não tem um problema de conversão. Então imagina o seguinte, a pessoa prospectou, 100 leads e fez uma venda. Ela olha e diz o quê? Eu estou com um problema de conversão. Só que às vezes, de negociação, tiveram 2 negociações e ela converteu uma. Então ela converteu 50% na última fase do funil. Ela tá boa de fechamento. Só que ela perdeu 90% dos leads aqui no meio do processo. Talvez na hora de apresentar, talvez na hora de levantar a necessidade, a prioridade, o investimento. Não fez o alinhamento certo para a pessoa avançar para a próxima etapa, por isso que lá no final chegou pouco. Então, não necessariamente uma conversão baixa, olha só como às vezes isso é maluco. Não necessariamente uma conversão baixa é um problema de conversão final, de fechamento. Pode ser do meio do funil.
Então, se a pessoa não tem clareza sobre cada etapa do funil e olha só o topo e o fundo, como é que ela ajusta o processo no meio do caminho? E geralmente numa equipe de vendas que tem mais de 5 pessoas, geralmente tem um que é muito bom em uma determinada etapa no funil e outro que é muito bom em outra determinada etapa do funil. Por isso que diz assim, ó, esse aqui abre muita negociação, mas não fecha. Agora, aquele ali é bom, ó, ele quase não abre negociação, mas as que vem ele fecha. Quem tá errado? Os dois. Só que daí o empresário elogia só o que fecha muito. Por quê? Porque é o que bota dinheiro no caixa. Mas peraí, por que esse que fecha muito, ele não pode ter o modelo de prospecção daquele que prospecta muito? E esse que prospecta muito não pega o modelo de conversão daquele ali. Então, se tratou em máquina de vendas, clareza absoluta dos números. Por etapa. Qual é a jornada que esse cliente faz? É por rede social. Ok. Quanto é meu CPM? Como é que tá meu CTR? Beleza. Como que tá meu CPR? Como é que tá meu custo por lead? Quantos leads eu tô levantando? Quanto eu quero converter? Quanto geralmente eu converto? Ah, tem pessoas que esse mês eu quero fazer 100 vendas. Mas matematicamente a conta não fecha. Ela precisava de 10 mil leads para bater esse índice de conversão. E ela não tem controle do quanto custa o lead. Então ela não tem nenhuma projeção do quanto vai investir. Na maioria das vezes é uma empresa que tem imprevisibilidade comercial, é porque os números não são claros. Esse é o principal atributo. Na tua opinião hoje, contato com lead, eu vejo no meu segmento um preconceito muito grande com os leads que vêm através de tráfego, porque existe uma dificuldade um pouco maior em conversão devido ao fato de que essa pessoa está sendo disputada por todos. Mas também eu tenho uma percepção que, na maioria dos casos, o trabalho de vendas que não está sendo bem executado. Até porque o padrão de consumo vem mudando muito rapidamente, de um ano para o outro, de um mês para o outro. Você, como especialista em vendas, acredita que esse primeiro contato hoje deve acontecer? Em algum momento esse contato deve acontecer por ligação? Então, na minha visão, todos os contatos deveriam ser por ligação. Mas o cliente não atende. Você ligou quantas vezes para saber que ele não atende? Como é que eu posso pressupor que a pessoa não vai atender se eu nem tentei ainda? É óbvio que o número de pessoas que atendem ligação de desconhecidos é menor. Então, a pessoa entrou, beleza, entrou na base ali. O que eu posso fazer? Manda um WhatsApp com o objetivo de puxar para ligação. Oi, Dimas, tudo bem? Vi aqui que você se interessou pelo nosso produto. Ah, sim, me interessei. Ótimo. Eu quero falar um pouquinho sobre ele contigo, para você ficar melhor, 9 da manhã ou 3 da tarde. Não, pode falar por aqui. Não, sim, eu quero alinhar contigo, porque assim, para ser bem mais rápido e objetivo, para ver se sai para você ou não, puxa para ligação. Mas uma dessas coisas que as pessoas têm que entender é quais são os funis que pode ser aplicado. Esse funil é um funil de lead, um funil de captura, ok. Mas essa empresa está usando um funil, por exemplo, de social selling? Quanto que ela consegue prospectar de interessados via conteúdo orgânico? Funil de social selling. Outro funil de indicação. Ah, mas meus clientes me indicam. De maneira sistemática, o melhor cliente da Terra é o cliente indicado. Custo zero, já vem pré-vendido, é o melhor cliente da face da Terra, é o cliente indicado. Não, mas meus clientes me indicam de maneira sistêmica. Como seria um processo sistemático de pedido de... Esse cliente comprou de você. Eu tenho uma carteira de 1.000 clientes que já compraram comigo. Já comprou. Ficaram felizes? Sim. Então, beleza. Então, 98%. Então, como que funciona isso na prática? Você pega uma pessoa da equipe e ela vai trabalhar só por indicação. Quem liga para essa pessoa? A pessoa que realizou a venda, muito provavelmente não está mais na empresa por conta de um turnover médio de mercado. A cada X período uma equipe se renova. Quem liga? O consultor, um setor específico para isso, o SDR. Esse é um trabalho de SDR. O que ele vai fazer? Só que não é um SDR puro, é um SDR com NPS.
Ele não vai ligar para pegar a indicação. Ele vai ligar aqui para a base. Espera um pouquinho. Vai. Deixa eu te pedir uma pausa que eu vou no banheiro. Tá. Porque esse assunto é importante, eu quero prestar atenção no que tu vai dizer. Vai. Pode deixar rolando aí. Só um minutinho, Bruno. Beleza, Arthur. Aproveita pra já só pegar uma pergunta pro Bruno aí. Não quis cortar o fio da meada, daí agora eu vou aproveitar pra arrumar. Probleminha técnico. Mas parou em qual ali? Eu nem percebi. É, Muito do bom, Dimas. parabéns. Meu Deus, fiquei impactada, tá? Eu falei 2 episódios já nesse caso aqui. Um só, mais da parte de comentário, assim. Meu Deus. E o Já vou, se tu tiver agenda, quando você voltar de viagem. Bora mandar bala, tem que mandar Porque né, eu bala. vou preparar umas perguntas mais direcionadas pra esse período, mas não foi, né? Vocês foram levando. Muito legal. Não, tem muita coisa que... E não é que é fácil depois que a gente enxerga. Aham. Montar essa estrutura aí, quando você começou, Sim, sim. era o bicho... Imagina, cabo e não sei o que, e sinal. Hoje, tem, tal, faz. Mas por quê? Porque aprendeu. Claro. E os que não aprenderam ainda? Isso serve pra tudo, é uma fase de aprendizado. Uhum. Para as coisas mais importantes da vida, a gente não é preparado, cara. Você imagina o seguinte, olha, vê se tem lógica, pelo amor de Deus, gente. Vê se tem lógica. Entra na escola com 4, 5 anos. E fica na escola até o 3º ano. Aprendendo capitanias hereditárias, tabela periódica, enfim. São 15 anos de preparação para você ir atrás de uma faculdade. E aí você escolhe a faculdade de administração de empresa, onde você vai ficar mais 5 anos estudando para saber o que é um DRE, o EBITDA, tal, fluxo de caixa, tal. 20 anos para você administrar uma empresa. Quanto tempo uma pessoa sentou para aprender como ser um bom pai? Como ser uma boa esposa? Como ser um bom marido? Como é que pode? Entendi. Bruno, um cafezinho. Não, dona Agui. Tá tranquilo? Tá Como é que pode? 15 anos. Eu vou estudar inglês. 7 anos estudando inglês. Mas peraí, cara. Pra coisa mais importante que existe. Quanto tempo? Aí o que acontece? Os casamentos começam a colapsar. Aí a pessoa vai pro homem ao máximo, mulher única. Só que vai pro homem ao máximo, mulher única com 20 anos de casado. É como se virasse o CEO da empresa e depois fosse aprender a ler e escrever. Porque é assim que acontece na vida, cara. Eu vou fazer uma adendo. Quando a gente começou a namorar, né? Eu falei pra ele, eu não sei me relacionar. Eu não sei ter relacionamento, porque o meu último namoro foi fracasso. Eu comecei a estudar relacionamento, como estudar, conhecer um homem, como Pronto. realmente tratar. Por isso que a gente deu certo. É isso. Senão eu não tinha fadado ao fracasso, realmente. Aí que eu percebi, meu Deus, eu preciso realmente estudar. Precisa aprender. Aprender a Precisa- ter um relacionamento. Meus pais e minha mãe não são exemplos de um casamento. Então eu falei, eu não quero aquilo. Então como que eu vou fazer o contrário disso? Pois é. Foi aonde... Aprendeu aonde? Às vezes aprende o que não fazer. Então é como se falar assim, ó. Ó, Lara, agora você vai ser o seguinte, você vai ser a presidente da Schultz. Senta aqui. Agora você é a presidente. Agora você vai estudar. É concebível isso ou é inconcebível? Só que num casamento e com filho é assim que acontece. Parabéns, você agora é o presidente dessa família aqui. Descobre como funciona. Tá bom, tudo errado. Tem gente que morre e não se consegue. É pular do avião e querer aprender a armar o paraquedas na queda. Isso. Faz o seguinte, pula do avião, depois eu te dou o paraquedas. E aí tu aprende a colocar e aprende onde que puxa. Como é que faz, cara? É insano, não é? Isso explica a catástrofe atual de Da relacionamentos, de casamentos, de relações de pais e filhos. Ninguém aprendeu. Tinha que ter um curso pra... E tem Gente, curso. Não, mas eu ia Na dizer... faculdade? Não, Tem sim, uma não, faculdade? digo, Olha pra só! casamento. Mas tu acha que tinha que ter um curso de aptidão, igual tem um curso pra gente tirar a carteira de motorista, Não, porque não é uma fórmula. pra ter filho? Então tu vai ter filho. Então, mas aí, o que é o certo? Porque se você conversar com uma pessoa X, talvez foi um bom pai criando de uma maneira. E vai conversar com outra, de um jeito totalmente diferente, mas também foi um bom pai e tal. Como que unifica isso, gente? De novo. Já falaram. Lá tá escrito tudo. Então, qual é o certo? Pelo amor de Deus. Qual é o certo? Os pais
buscam a Cristo. E aprendem o que é amor, o que é paz, o que é honra, o que são essas coisas. E aí ensina a criança no caminho ao qual deve andar para que quando cresça não se desvie dele. A fórmula está explicada. Mas o pai e a mãe não buscam. E depois empurra para a escola educar o filho. Vai dar ruim. Talvez a professora é divorciada no quarto casamento. E ela tem pânico de casamento. E com as ideologias dela... Ela talvez é uma pessoa de esquerda. Que tem viés ideológicos que vão contra o que a palavra diz que é certo. E diferente do que a família quer pro filho também. Só que o pai tá terceirizando essa educação. Vai dar bom ou vai dar ruim? Vai dar ruim. Mas como é que ele vai ensinar se ele também não sabe? E se ele não quer? Aí, ó o colapso. Por isso é minha pergunta. Será que não deveria ter um teste de aptidão igual a carteira de motorista, só pra te tirar a carteira de motorista, né? Tu precisa passar por um teste de aptidão. Pra você ser pai, a China limitou os casais a terem um filho. Por muitos anos, né? Então, mas qual é o jeito certo? Porque, infelizmente, nem todos acreditam no único Deus que existe. Então eu posso dizer que... É verdade, até porque dependendo da região que esse ser humano nasceu, ele vai ter uma crença diferente. Dependendo da região que a gente tivesse nascido, talvez nós não seríamos cristãos. Claro, talvez se a gente tivesse nascido lá no Irã, os nossos pais, mas ainda assim os nossos pais teriam nos ensinado e o ambiente teria ensinado. Só que teria ensinado algo que é contrário e errado ao que diz a palavra, mas geralmente vem do ambiente dos pais que ensinam. Só que os pais não sabem nem para si e quando ensina, o pai não ensinou. Ensinou. Totalmente, ele ensinou. Ele ensinou mesmo sem ensinar. Porque a criança não aprende só quando você explica. Ela aprende vendo como é feito. Então fala assim, meu pai não me ensinou sobre o casamento. Ensinou sim. Você não via como é que era a relação? Brigava o tempo inteiro. Então ele ensinou que casal briga. O que não fazer. Que é daquele jeito ali. Aí você... mas eu brigo no meu casamento porque o meu pai também brigava. Então você aprendeu a fazer o que ele faz. Você poderia aprender a fazer ao contrário do que ele fez. Então, no final, a responsabilidade são dos pais. Aí terceiriza para a escola. E a escola já terceiriza para o amiguinho da quadra, da rua. Vai colapsar, irmão. Posso fazer um comentário? Pode. Falou sobre os pais ensinarem pelo exemplo e na briga, por exemplo. E os meus pais, por exemplo, eles nunca brigaram na minha frente da minha irmã. Nunca aconteceu, eles nunca fazem isso. E aí quando eu comecei a namorar, na primeira briga que aconteceu, eu não entendi o que estava acontecendo. Porque eu pensei assim, tá, mas não é certo. Meus pais não brigam, por que eu vou brigar? E aí não conseguia lidar com as discussões, com as divergências, porque os meus pais não têm essas divergências. Por isso que é mais difícil ainda pensar que existe um jeito único e correto, né, de criar os filhos, porque você não tem um padrão que vai dar 100% correto e que eles vão ter ciência sobre todas as situações que podem acontecer, né? Às vezes você vai preparar num sentido e no outro sentido vai deixar escapar. Mas tem princípios. Difícil, né? Não tem um padrão, mas tem princípios. E princípio é base, princípio é princípio. Uma casa precisa ter a coluna. Isso aqui é uma coluna que tá aqui nessa... Isso é um princípio. Se não tiver a coluna, vai cair. Não precisa ser um padrão. Nem todos os imóveis têm esse padrão aqui. Mas todos os imóveis têm as colunas. Por quê? Porque coluna é princípio. Tá entendendo o que eu tô dizendo aqui, não? Então, às vezes as pessoas estão atrás de um padrão. Não vai atrás do padrão. Porque o padrão, se eu fosse pegar um imóvel que tem metade desse tamanho, eu não podia botar esse padrão. Mas eu tinha que usar o princípio. Qual é o princípio? Eu preciso de ter uma coluna. Se não tiver uma coluna, vai cair. Então, quais são os princípios? Quais são os princípios? Quando a gente vai para a Bíblia, são 3 princípios. 3 princípios. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo. E a pessoa diz, o que é amar ao próximo? Aí vem o terceiro princípio, que é diretamente ligado no segundo princípio, que é cuidar do próximo.
Claro. A gente tava conversando ali, falando da família, o incontornável, mas tu precisa conviver com esse, mesmo sendo pai e mãe, tu honrou, tu tá fazendo tua parte, mas tu precisa conviver. Você é pai e mãe? É. Honra. Honrar Difícil. é conviver também. Pergunta difícil, né? O que é Bruno? honra? Honra é a pessoa se sentir amada. Honra é você... Honra vai além do amor. Honra vai além do respeito. Honra. É isso que a Bíblia diz. O pai e a mãe. Honra. 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 De tudo. Você não precisa esperar gratidão, muito obrigado, carinho. Não é sobre isso. Isso é um princípio. Honra. Bruno, o que é honra? Dá Quando- um exemplo. Vou dar um exemplo. Por exemplo, quando eu aprendi sobre isso, eu perguntei para ele, mas o que é honra? Como é que eu honro meu pai? Como é que eu honro meu pai? Aí ele disse assim, ó, como que você honra a tua esposa hoje? Cara, eu me preocupo com ela. Eu quero saber se ela tá bem ou mal. Eu, às vezes, tô passando na rua, pego um chocolate e levo pra ela, quero fazer uma surpresa pra ela. Eu sei que meus filhos gostam de gelatina com leite condensado. Eu chego um pouquinho mais cedo do trabalho, faço a gelatina, boto leite condensado. Quando eles chegam, ó, papai fez uma surpresa pra você. Quando eu vejo que eles estão chegando e eu tô em casa, eu corro e me escondo dentro de casa pra eles irem brincar de esconde-esconde e me procurar. Isso é honra. Aí ficou fácil pra mim. Depois que eu entendi isso, peraí. O que eu faço pra minha esposa se sentir amada? O que eu faço pros meus filhos se sentirem amados? É a mesma linha de raciocínio que eu preciso fazer pro meu pai e pra minha mãe se sentir amado. Isso é honra. Isso é honra. Não interessa se faz o que você gosta, não gosta, se fala A ou se fala B. A salvação é individual e filho de crente não é neto de Deus. Deus não tem neto, Deus só tem filho. O negócio dele é com cada um. Deus não tem neto, Deus só tem filho. Ah, mas eu honro e ela não reconhece. Quem disse que o reconhecimento vem dela? A Bíblia diz para não acumular os tesouros, e às vezes um elogio é um tesouro. Não quer reconhecimento que essa paz? Não vai encontrar nela. Eis que deixo convosco a minha paz, eis que diz a palavra. Fruto do Espírito, amor, paz. Nós não temos paz, gente. Quem tem paz é Ele, por isso que a gente precisa acessar Ele. A paz que você procura, o que eu procuro, qualquer um procura aqui, não está no comportamento da mãe, no comportamento do pai, no comportamento de um cliente, nem no nosso próprio comportamento. Paz de Deus, paz de Cristo, não é isso? A paz do Senhor. Quando chega na igreja, a gente fala o quê? A paz do Senhor, não é? E aí, quando chega em casa, você quer o quê? A paz dos teus pais? Eles não têm paz, gente. Para. Quem tem paz é o Espírito. Fruto do Espírito. Amor, paz, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio, benignidade, fidelidade. Fruto do Espírito. Por isso que precisa estar conectado lá em cima. A Bíblia diz que, através de Cristo, nós temos paz com Deus. Paz. A paz dele não é a nossa paz. Então, essa paz que alguém procura não está na atitude de um pai, de uma mãe, de ninguém. A paz é com Deus. Irmão, se você está em paz, conectado com Deus, Ele, pela sua graça, não é porque a gente merece, não, nós não merecemos nada. Pela graça dele, Ele derrama sobre nós a paz dele. E se nós estamos em paz com Ele, não importa o que acontece ao redor. Não importa o que o outro acha, o que o outro pensa, você vai fazer o melhor, você vai cuidar do melhor jeito. Ah, mas não reconhece, glória a Deus, que Deus possa abençoar. Senhor, eu estou cumprindo teus mandamentos, Senhor, obrigado. E foi. Essa paz que procura num parente, está procurando no lugar errado. Não vai achar. Pode procurar o que quiser, não está lá. Em nenhum lugar da Bíblia diz que a paz está numa pessoa, nenhuma. Não está lá, não vai achar. Então você vai ficar 35 anos, 100 anos procurando ali e não vai encontrar. É eu abrir essa gaveta aqui e procurar um poço de petróleo aqui. Eu posso ficar 100 anos, não vai achar. Só tem um lugar que é a fonte. Precisa de paz? Vai na fonte. Precisa de amor? Vai na fonte. Mas eu não consigo amar os meus pais. Eu também não, ninguém consegue. Vai na fonte. Fonte de amor. Ele derrama e aí nós temos para transbordar na vida dos outros. É assim que funciona. Sem fonte. É isso que diz a palavra. Ah, mas eu não concordo. Mas eu queria que fosse diferente. Mas eu gostaria que as pessoas me reconhecessem. O que diz a palavra é isso. Honra. Honra não é interpretável.
honra. Essa pessoa se sente amada. Você faz de tudo. Quem é a pessoa que você mais ama hoje? Na terra. A minha esposa. Beleza. Eu preciso honrar a minha esposa. Preciso. Então eu também preciso honrar o meu pai e a minha mãe. Forte. Princípio. Bíblia. Gostando, não gostando, concordando, não concordando. Mas ela fez isso, isso e isso. Honra. Mais uma vez. Honra. Não tem VAR. Não tem confere, checa. Honra. Então faz, não espera nada em troca. Faz com o coração. Tem que fazer com o coração. Não. E quando... Porque às vezes o que tem? Rancor, raiva. Tem feridas. Tem feridas? Tem. Quem vai sarar essas feridas? Não é essa pessoa, gente. Pelo amor de Deus. Machucado, machuca. Machucado, machuca. Quem vai sarar essas feridas? Cristo. Ele vem e preenche as feridas. Ferida é uns buracos. Ele vem e preenche os buracos e deixa pleno. Estando pleno, você vai olhar essa pessoa com outros olhos, com compaixão. Será que ela teve isso e você está querendo dela, cara? Uhum. Ela deu o que podia, fez o que podia. Ah, mas ela podia fazer mais e não fez. Não é problema ter, honra. É um princípio. É um princípio. E Deus é um Deus de princípios. Ele trabalha com princípios. Ele não compactua com aquilo que vai contra os princípios. Uhum. E tem gente querendo, eu quero prosperar, eu quero crescer, Deus não me abençoa. Peraí, cara. Vai aos princípios, vê se você está cumprindo os princípios. Ele não pode ir contra a palavra dele. Então, o maior erro, talvez, de uma pessoa é procurar em alguém ou em algo aquilo que só Deus tem. Eu preciso do amor de fulano. Cara, não precisa. Mas era bom que as pessoas amassem. Era bom. Mas você não precisa desse amor. No mundo perfeito seria... Não precisa desse amor. Eu só queria paz. Então eu vou fumar um cigarro para ter paz. Não tá aí, meu irmão. Você não vai achar. Mas ó, eu fumei, agora eu tô em paz. Tá bom. Daqui uma hora, o que ela tem que fazer de novo? Uhum. Se você encontrou, por que você tem que voltar lá, cara? Para, conversa, não tá lá. Se eu tomar uma, eu só relaxo, eu fico tranquilo. Ó, pra eu ficar calmo, eu preciso tomar uma. Isso é o quê? É mansidão? Não tá aí, meu irmão. Porque depois você vai ficar nervoso, você vai ter que tomar outra. Esquece. Vai ter que tomar 2. Não tá aí. Irmão, olha, depois que a gente entende, é tão simples. É uma fonte inesgotável de tudo que é bom. Nós somos uma fonte inesgotável de tudo que é ruim. É fácil de saber. Uhum. Nós somos aqui, nós, seres humanos, somos uma fonte inesgotável de tudo que é ruim. E Deus é a fonte inesgotável de tudo que é bom. Pela graça dele, se nós o aceitarmos e nos conectarmos com ele aqui, tudo isso que ele tem de bom, ele derrama sobre nós. Todos os atributos bons. O amor, a paz. É a fonte. Como que eu, sabendo que todas as fontes de coisas ruins, natureza ruim, vem do ser humano, eu vou procurar uma fonte de coisa boa em outra pessoa? Não tá lá. Não, mas eu tenho um parente meu que é um amor de pessoa. É um amor de pessoa? Então provavelmente ele está conectado na fonte. E ele está recebendo da fonte, que é Deus, que é Cristo, e está transbordando para você isso ali. Mas ele não tem isso, ele não é fonte, ele não produz isso. Ele não tem capacidade de produzir. Não produz, ele só reproduz. Não produz, ele reproduz. Só isso. É fácil ou difícil? É simples ou é complicado? É simples. Mas talvez por ser tão simples. E o preço que ele pagou na cruz foi muito, muito, muito caro. E nos entregou isso de graça, porque isso é graça, favor e merecido. A maioria das pessoas não valoriza. Uhum. Sabe quando as pessoas foram valorizar o ar? No Covid. Que um bilionário daria fortuna para fazer assim, ó. Por um ar que é de graça. Sabe quando as pessoas vão atrás? Às vezes quando não tem. Uhum. Quando é que a pessoa valoriza a saúde? Quando falta. Uhum. No hospital. Ah, como eu queria ter. Pois é, cara. Aí que entra, pra mim essa é muito boa. Por que não procura? Muitas vezes não tem conhecimento. Se eu tô num imóvel irregular, pra que eu vou procurar a prefeitura? Se eu não quero corrigir o imóvel?
Quando você entender, diga um amém. Irmão, eu tô torto, tudo torto. Vou procurar pra quê? Sabe pra achar, né? Então, isso explica o colapso. Eu não vou procurar porque eu não quero encontrar de fato. Brunão. Eu não preciso disso aí. Então vamos pular essa do. Não, só completa ali. Vai, do quê? Funil de indicação da base de clientes. Funil de indicação. O SDR. Como queria o modelo de sistemático de pedido de Vai para um NPS. Primeiro, pega a base e liga pro cliente. Ó, já. Viu, né? Entendeu? Tocou a música, nós vamos avançando. Essa pessoa, ela vai ter uma meta de prospecção de indicação. Tá. O que ela vai fazer? Ela vai ligar para a base e pegar um follow-up do serviço. Serviço de qualidade. Esse é o setor dela primário. Tá. Oi, seu Dimas, tudo bem? Bom dia, aqui é o Bruno, trabalho aqui na marcenaria, tal. Ó, há X tempo você fez um trabalho aqui com a gente. A tua cozinha, nesse teu apartamento, como é que foi esse trabalho? A gente tá te ligando para saber o que a gente pode melhorar, como é que foi? Não, eu fiquei muito satisfeito. O senhor ficou muito satisfeito? Fiquei. Excelente, seu Dimas. E a gente tá aqui com alguns modelos de um showroom novo, tarará. A gente pode falar isso e pedir as indicações ali. Qual é o melhor momento para pegar a indicação? Quando o cliente fecha. Esse é o melhor momento para pegar a indicação. Fechou o negócio? Fechou. Dimas, e aí? Satisfeito? Gostou? Gostei. Ótimo. Então, olha só. Se for um cliente indicado, é melhor ainda. Ó, X% das nossas vendas aqui são por indicação. Então, o que eu queria que você fizesse? Abre o teu WhatsApp aí. Vamos ver junto aqui. Preciso que você me indique 10 pessoas. Que você vê que ou tá precisando agora dos móveis, ou que tem um perfil parecido com o seu, que tem bom gosto, que gosta daquilo que é bom, que gosta de conforto. Mesmo perfil teu. Que a gente vai ligar e vai ver se tá precisando de alguma coisa, vai ligar dizendo que foi você que indicou. O cliente sentado ali, depois que ele tá satisfeito, a chance dele indicar é muito grande. Mas essa do follow-up também funciona. Liga lá perguntando se tá bom, porque às vezes tem algum problema, como é que eu vou pedir uma indicação para alguém que não ficou 100% satisfeito? Mas se essa pessoa ficou satisfeita, a senhora gostou? Gostei. E como é que tá o quarto agora? Que a gente fez a cozinha, como é que tá o quarto? Você planeja fazer alguma mudança, alguma adaptação no apartamento ou na casa nos próximos 3 meses? Para ver se não consegue revender para aquele cliente que já comprou de você. Na verdade, assim, ó, qual que é a ordem? Liga para o cliente, primeira coisa, pergunta se ele está satisfeito. Porque se não estiver satisfeito, aí você tem um problema de qualidade. Não, ele está satisfeito. O que você pode vender para ele primeiro? Para ele primeiro. Ah, eu vi aqui que você fez a cozinha com a gente, como é que tá a tua sala? Como é que tá o teu quarto? Como é que tá isso? Como é que tá aquilo? Ah, você planeja... Quando que você planeja fazer mais uma reforma? Quando é que você pensa em ajustar esses móveis? É nos próximos 3 meses, 6 meses, 1 ano ou não tem um tempo ainda? Ah, nos próximos 3 meses. Então você já captou teu funil para os próximos 3 meses, já sabe que ele tem interesse no quarto. Porque o melhor cliente para comprar de você é o que já comprou de você. De preferência ligação. Ah, preferência ligação. Sempre a ligação ainda é... Melhor que a ligação só é como nós estamos aqui, cara a cara. Perfeito. Cara a cara, ligação. E a ligação agora pode ser de vídeo eu tô te também, perguntando cara isso? cara. Porque eu vejo que, na verdade, a nova geração, a geração anterior, a minha geração de vendas também já levava a ligação como algo a ser evitado. Eu sinto isso. Então, por vezes a gente discute isso dentro de um brainstorm aqui na sala de treinamentos e o pessoal escuta, mas o pessoal não quer aplicar de fato a ligação, porque é mais confortável para ele. Aperta o cinto aí, vocês dois estão aí. É mais confortável. Agora vai tomar a tua do empresário. O Rafa passa por isso na empresa dele, imagina. Pois é. É mais confortável para ele fazer o contato por WhatsApp aqui. Na empresa acontece aquilo que você faz e aquilo que você permite. Então, se a obrigação da pessoa é ligar e ela não tá ligando, de quem é a responsabilidade? Minha. Ponto. Fim. Agora, quando a pessoa diz assim, ó, não, é porque as pessoas recusam ligação. Ok. Que o cliente recuse as ligações, mas você não. E por que as pessoas não gostam mais de ligar e nada disso? Está totalmente linkado à rejeição. Totalmente linkado. O trabalho de vendas,
neurologicamente, ele é o trabalho mais contraintuitivo que existe na Terra, na minha visão, obviamente. Porque tudo que o cérebro abomina, tudo que as emoções abominam, um vendedor tem que amar. Essa daqui, pode pegar essa daí. Forte. Aquele que tem os cortes, pode pegar os cortes, que essa aí vai dar bom. Como que você sabe que um vendedor é um bom vendedor? Tudo que um cérebro tradicional ou que as emoções abominam, um vendedor tem que amar. Eu vou explicar. As pessoas abominam a rejeição. O que é rejeição? Não quero falar comigo. Um vendedor tem que amar isso, porque a venda está na próxima ligação. A venda está na próxima ligação. As pessoas odeiam serem escorraçadas. Rejeitadas, escorraçadas, xingadas. Um vendedor tem que amar isso? Tem. Faz parte do trabalho. Ele tem que ligar e se alguém disser assim, ó, nunca mais ligar pra mim. Ele tem que dizer obrigado, muito obrigado e ficar feliz. Como é que alguém fica feliz? Sendo humilhado, sendo rejeitado. As pessoas odeiam o abandono, que é uma ferida emocional fortíssima, abandono. O vendedor, quando acontecer isso com ele, se ele deixar isso entrar no coração, ele não vende mais pra ninguém. Quantos clientes disseram, tô indo aí fechar e já volto. E nunca voltou. Semana que vem eu fecho e não fechou. Esse cara foi abandonado. Ele tem que amar o abandono. Ele para de responder. Parou de responder. O que é isso? Abandono. O que o vendedor entende? Tá dentro do meu índice de conversão. A venda tá na próxima ligação. Ligou nessa, não vendeu? A venda tá na próxima ligação. Então, neurologicamente e emocionalmente, o trabalho de vendas, ele é o mais contraintuitivo que tem. Se você for num restaurante e for rejeitado, você volta? Você volta? Não. O vendedor tem que voltar a ligar pro próximo depois de 2 minutos. Se você for num lugar, alguém te abandonar, você volta para aquela pessoa? O vendedor tem que no outro 2 minutos ligar para outro cliente porque um abandonou ele. Então durante um dia o vendedor é humilhado, ele é rejeitado, ele é abandonado, ele é traído, ele é injustiçado e ele tem que estar feliz, sorrindo e com gás para ligar de novo. Para não transmitir pro próximo. Irmão, é a profissão mais desgastante para as emoções e para o cérebro da Terra. E desafiadora. Porque quais são as 5 feridas emocionais? Rejeição, injustiça, traição, humilhação e abandono. Essas são as 5 feridas emocionais. Num dia, um vendedor é rejeitado 20 vezes, um vendedor raiz, que vende. Uhum. Não não Zé Ruela. O que não vende. Não, o que não vende Que é 90... é óbvio. O que não vende não é rejeitado porque não liga pra ninguém. 98%. Aí olha só, um cara que vende. Por que ele vende? Porque ele é rejeitado 20 vezes, ele é injustiçado 30, ele é traído. O que é traído? Não, vou fechar contigo. Ele liga depois e o cara diz, já comprei do outro. Pô, cara, mas eu não fiz o preço pra você, eu não dei o melhor orçamento. Mas não deu pra eu comprar, foi traído. Então, um vendedor que vende, ele é rejeitado 20 vezes, traído, injustiçado 15 vezes num dia, traído 25 vezes num dia, humilhado 46 vezes num dia e abandonado 60 vezes num dia. Só que no final do dia, um daquelas pessoas diz assim, manda o contrato aí. E aquilo é combustível suficiente para que no outro dia ele seja rejeitado 400 vezes. Por isso que é matemática. Ele tem que entender o seguinte, de a cada 1.000, 200 vão me xingar, 400 vão dizer que me amam, mas não vão comprar de mim, os outros não vão me responder, vão desligar o telefone na minha cara, mas eu preciso só que um diga sim. Isso é uma mentalidade de um vendedor campeão. Agora, quantos aceitam isso? Quantos convivem dessa maneira? E muitas vezes, aqui na sala de reuniões, a gente escreve lá, eu escrevo lá com o pessoal, né? As negociações estão em abertas, que a gente vai fechar na primeira quinzena, que a gente vai fechar na segunda. E por vezes eu vejo o seguinte, o pessoal, o cliente que tá ali, cliente que tá fechado, praticamente fechado, só falta assinar. Ai, essa frase me arrepia. Mas, no aspecto de temperatura. Ó, tá fechado, é só falta. Sim. Se só falta, não tá fechado. Sim, exato. É contrato assinado e dinheiro contrato no conta. E Pix. Isso. Mas por vezes esse cara, nessa temperatura, para de te responder. Ai.
eu já tô há 14 anos em vendas. Eu gosto de venda, eu gosto do assunto de venda, eu gosto de ler sobre o assunto de vendas. E a semana a gente passou na semana passada por alguns desafios nesse aspecto. O cliente que estava nessa temperatura parou de responder. Cliente que já é cliente da nossa carteira, já comprou com a gente, já ficou satisfeito, sabe qual que é o nosso padrão, aprovou o nosso padrão, ficou 100% satisfeito e o cara parou de responder. E aí o consultor que está atendendo esse cliente fala, cara, já perdemos. Esse cara foi orçar em outro lugar, esse cara tá me respondendo mais, esse cara não gostou de alguma coisa, perdeu o negócio. Qual é o processo? E aí eu falo, cara, será que é isso mesmo? Será que o cara não queria o projeto de um jeito, a esposa queria do outro, os dois discutiram no carro enquanto tava indo embora e falaram, não vou mais mexer com isso agora. E aí quando baixa a temperatura que a gente volta, aí o que eu gosto de fazer, né? Aí eu passo o telefone e ligo. Às vezes o cara não atende. Aí eu mando um WhatsApp, aí o cara não atende, manda de manhã um WhatsApp. E aí à noite, final da tarde, eu mando um emoji com o carinha com a mão pra cima. E aí à noite, 2, 3 dias depois, às 8 horas da noite, o cara responde. O cara é advogado, o cara é médico, o cara é empresário. O WhatsApp dele tá aqui, ó. Tá. Dimas, me perdoa não te responder. O WhatsApp tá bastante atarefado. Cara, é que na verdade o projeto não ficou do jeito que a gente gosta. Pra mim, eu gostei. Por mim já tava fechado, mas a minha esposa não gostou. Então a gente precisa agora definir um projeto que ela gosta pra gente fechar o negócio. Só que o que eu vejo acontecendo, tá? Não na minha equipe, né? Aqui não. Lá na equipe dos concorrentes. Uma outra empresa. O cara pega, pô, esse cara tá me rejeitando. Não, esse cara não vai comprar comigo. Esse cara já foi lá orçar no concorrente. Esse cara não tá me respondendo mais. Não vou mais ligar agora. Porque se eu ligar, eu vou continuar sofrendo a rejeição. Ensina pra tua equipe de vendas, pra qualquer equipe de vendas. Tá. Vendedor não subentende. Vendedor só trabalha com dados, fatos e evidências. Eu acho que o cara não quer, não vale. Eu acho que ele... Você não acha nada, porque só precisa achar alguma coisa quem perdeu. Enquanto ele não falar o que de fato Ele falou que não quer? Não. Então ele quer. Eu preciso partir do pressuposto que ele quer. Até o dia que ele disser, eu não quero. Aí, por um segundo, mas por quê? O que eu fiz de errado? Eu sei, o problema foi eu. Não, o problema não foi você. Não, foi eu. O problema não foi você, o problema foi o projeto. Então como é que a gente faz para ajustar o projeto? E até ele dizer de novo que não quer, eu preciso acreditar que ele quer. Então o vendedor ele só pode acreditar em duas coisas. Ou que sim ou que não. E a maioria prefere acreditar que não. Quem foi que disse que a premissa é ou não? Para evitar rejeição, para evitar dor. Provavelmente. Então um bom vendedor, ele é um exímio... Ele tem um exímio conhecimento de inteligência emocional no teu... Talvez ele nem saiba o que é isso. Talvez não faça ideia. Quer um exímio vendedor? O vendedor de pipoca do semáforo é um exímio vendedor. Ele nem sabe o que é gatilho mental, script, follow-up, nada disso. Uhum. Mas ele passa com a pipoquinha, ele oferece? Não. Já pensou, cara? Se o cara chegasse com o negocinho de pipoca do semáforo, batesse no primeiro carro, o cara falasse, essa pipoca é horrível, vai embora, eu vou embora. A família dele ia comer o quê? Uhum. Ele fala assim, obrigado, oferece de novo, obrigado, oferece de novo. Porque ele sabe que a cada 2 minutos o semáforo fecha, ele consegue oferecer para 50 carros, de a cada 100 carros que ele oferece, um vai comprar. Só que ele não sabe qual é. Então ele não pode falar assim, eu acho que ele não vai comprar. Na dúvida, o que ele faz? Vai lá e pergunta, quer comprar? Não, não quero. Quer comprar? Não, não quero. A cada 100 carros, então, a cada 4 minutos ele vende uma pipoca. Uhum. Então se ele precisa vender 10 pipocas no dia, 40 minutos de semáforo, beleza, ele sabe que ele vai vender aquelas pipocas. Ele é um exímio vendedor. O cara que você vê na rua, batendo porta a porta, aí, meu irmão, aí tira o chapéu. Aí é faculdade. Às vezes o cara dentro do ar-condicionado, com script, com os leads. O vendedor, não veio nenhum lead. Não veio nenhum lead bom. Não veio nenhum lead bom. O cliente... Quando vier um lead bom, ele vai comprar no e-commerce e não vai precisar de você vender. Você não tem que vender para lead bom, você tem que vender para quem nem tá pensando nisso. Porque senão não é venda, é tirar pedido. Senão o cara compra. É tirar pedido. Então, puxa na tua base, quantos clientes compraram e quantos vendedores venderam? Uhum. O cara comprou a cozinha, beleza. E quantos venderam um quarto daí? O cara só queria comprar a cozinha, tinha 200 mil. E gastou 500. Pô, 200 foi comprado, 300 foi vendido. 200 foi comprado, 300 foi vendido. E as pessoas misturam o quanto é compra e o quanto é venda. Quanto esse cliente comprou?
Nem tudo é venda. Olha só. Nem toda venda foi vendido. McDonald's vende bilhões. Mas sabe qual é a venda do McDonald's na minha visão? Senhor, batata grande por mais R$1. Senhor, aceita sobremesa por mais R$3. Isso é venda. Eu chegar ali e falar assim, eu quero 2 Big Mac e 2 Top Sunday, é uma compra. O vendedor não me vendeu. E às vezes eu digo assim, batata grande por mais R$2. Não, obrigado. E se for com bacon por mais R$3? Não, eu quero. Vendeu. Ali é uma venda. Boa analogia. Então é isso que o vendedor tem que entender. O que ele está vendendo e o que o cliente está comprando. Se o cara não tiver essa blindagem para entender todos os rejeição, injustiça, traição, abandono, humilhação, e sempre partir do pressuposto que a resposta é sim, vou te dar o exemplo teu aqui, você pode aplicar amanhã com a tua equipe. Você vende alto padrão aqui, ticket alto. Os teus vendedores têm que pensar 2 coisas, sempre, 2 coisas. Primeiro, todo cliente é milionário. Fim. Todo cliente é milionário. Você que vende alto ticket, todo cliente é milionário. E segundo, todo cliente quer comprar. Essas são as 2 premissas do mercado como o teu, que é um mercado de alto ticket. Se você sentar com um vendedor aqui, olhar e falar assim, não sei, acho que não vai comprar não. Esse cara não é o campeão de venda. Porque quem vende high ticket, ele precisa botar na cabeça dele que todo cliente é milionário e que todo cliente quer comprar. Quando que ele descobre que não é milionário? Quando não cabe no orçamento. E quando que ele descobre que não quer comprar? Quando não tem mais saída e o cara nega. Até isso, esse cara é milionário e ele pode comprar. E esse cliente, multimilionário. Como é que você sabe? Porque todas as pessoas que eu vou atrás é assim. Ele está procurando a Dimas, sabe que são móveis finos, sabe que o ticket é alto, então ele tem dinheiro para pagar. Aí, às vezes o cara, ele pressupõe, vendedor não subentende. Vendedor não subentende. Eu tô aqui numa loja de concessionária de carro de luxo. Entrou na porta. Mas o cara tá mal vestido. É um milionário que tá vindo da praia. E tá cheio de dinheiro no bolso lá para comprar esse carro. Se ele atender todo o cliente como se fosse milionário e que fosse comprar, pode ser que aquele taxa de conversão dele vai... Pode ser que aquele cara não seja milionário e nem compre. Mas provavelmente aquele cara conhece alguém. Sim. Que quando for pensar em comprar vai dizer, cara, eu fui tão bem atendido pelo Dimas. Fala com ele aqui. E a taxa de conversão dele vai aumentar com certeza. Ele não vai pressupondo que vai perder. Ele vai pressupondo que vai ganhar. Esse é o jogo. E em relação à objeção do preço. Porque até hoje eu nunca fiz uma venda, nesses 14 anos, que eu apresentei uma proposta. Tu já fez alguma venda assim, Rafa? Tu fez uma proposta de audiovisual dos produtos, do serviço lá da empresa de vocês, e o cliente falou, olha, Rafa, que preço bom! Aonde que eu assino? Eu nunca fechei uma venda assim. Então sempre é aquela objeção, né? Cara, mas tá caro, teu preço tá o dobro do concorrente. Mas quem é o concorrente? O concorrente é uma empresa que não tem um histórico, não tem um CNPJ com histórico para estudo, não tem uma equipe, não tem líderes, não tem processos, não tem reputação, não tem o mesmo nível de maquinário, não tem um showroom bem posicionado, e aí tá metade do preço. E eu vejo os consultores aqui, mas aí é porque o nosso produto tá caro, ele falou que ele tem pela metade do preço. E aí fica difícil de vender porque o nosso produto é o mais caro. Tu já viu isso acontecendo? Tu vê isso acontecendo com frequência? Como que lida com isso? Não. Como que tu lida com isso? Essa objeção, ela foi uma falta de preparação no início da venda. Já teve um contrato que tu fechou, aonde o cliente fala assim, cara, tá muito barato. Teu produto, quando você trabalhava com franquia, tá barato? Onde é que eu assino? Já. Muitos contratos. Ele não vai dizer, tá muito barato, mas quando eu passo o preço e ele diz assim, ok, vamos fechar então. Como é que eu pago? É condição. Eu subentendo que para ele foi justo o preço. Mas como foi isso? Houve uma construção antes disso. Então todas essas objeções aí, se você chegar no final de uma venda, antes do cara pagar, e você tiver que explicar para esse cara
que o teu showroom tem isso, que você tem isso, o trabalho no início da venda não foi feito. É a antecipação dessa objeção. A melhor objeção, você já sabe que ele vai comparar? Vai. Você já sabe que ele vai comparar. Então, se chega na hora do cara pagar e você tem que explicar que o teu preço é a metade, o concorrente é a metade, porque o concorrente, aí você vai falar mais do concorrente que de você. Ah, meu concorrente não tem isso, tá tudo errado. O processo, tá tudo errado. o processo de venda, o processo de apresentação tá Quais errado. são as objeções? Uma objeção é uma objeção de preço. Como é que você faz isso? Pega o cara lá no início. Seu João, você se interessou aqui e tal, a gente fez esse projeto, o que o senhor achou desse projeto? Eu quero fazer uma pergunta pro senhor. É a casa do senhor, a casa nova, parabéns, uma conquista excelente. Seu João, imaginando que esse móvel aqui vai ficar aqui durante muitos anos. A principal coisa, o principal fator que o senhor leva em consideração para fechar é a qualidade, o prazo de entrega, é o preço baixo ou é o senhor confiar no teu fornecedor? O que o senhor valoriza mais? O preço. Tá. Então, se... Na qualificação. Já antes. Na etapa de qualificação. Nessa conversa que nós estamos tendo aqui. É preço, Bruno. O que mais eu vou fechar no melhor preço. Então, seu João, não importa se o cara vai entregar bem ou mal. Por exemplo, a esposa do senhor vai cozinhar aqui, né? O que a esposa do senhor mais gosta de cozinhar? Lasanha. Vai cozinhar aqui. Se tiver torto esse armário, ou se ele disser que vai ficar pronto em 60 dias e entregar daqui 1 ano, não importa, porque é o melhor preço. Não, aí eu não aceito. Então é importante para o senhor a qualidade e o prazo de entrega. Ok. E a confiança. Por exemplo, às vezes vem um cara que abriu aí uma coisinha e vem aqui e fecha um projeto do senhor de 200 mil. Mas ele não tem estrutura, ele não tem às vezes nenhuma sede física. O CNPJ dos meus concorrentes, dos meus pares, 95% deles, os caras têm muito problema no Procon de clientes insatisfeitos, de reclame aqui. O senhor confiaria numa pessoa para Mas o pessoal não pesquisa, tá? Isso? A maioria não pesquisa. Mas é trabalho do vendedor educar o cliente. O vendedor é um professor. Porque se ele não... o cliente não pesquisa. Então ele vai comparar banana com banana. Só que uma banana importada orgânica com o preço de uma banana podre. E a responsabilidade de quem? Mas a responsabilidade do vendedor. A aparência da banana é linda. Então, mas... Ela é bonita, mas por dentro ela tá podre. Mas quem que tem que ensinar isso? Quem ensina? Mas o vendedor. como que ensina? É assim, ó. Então, na tua opinião, ele deveria falar o seguinte, cara, já pesquisou o CNPJ dessa empresa? É porque assim, ó. No meu A gente quer que ele pesquise, mas se vai desse jeito, tudo é às vezes a forma como faz. Tá. Então, os segredos são sempre as perguntas. Seu João, o que o senhor valoriza, seu João? Eu valorizo isso e eu valorizo o preço. Aí vem essa do preço. Não, é o prazo. Então, se entregar daqui 1 semana e tiver tudo torto, tá beleza? Não tá beleza. Seu João, eu vejo que o senhor é uma pessoa que realmente quer aquilo que é bom. Mesmo porque é a casa do senhor. O senhor vai olhar para isso todo dia. Talvez, seu João, quando o senhor, não sei se o senhor já comparou o preço. O senhor já comparou o preço? Eu comparei. O senhor comparou com qual empresa? A empresa XYZ. É natural os nossos clientes compararem. Às vezes, nosso preço está um pouco mais alto, às vezes, nosso preço está um pouco mais baixo. Mas para clientes, assim como o senhor, que é inteligente, que não é só o preço, igual o senhor falou aqui. Não pode ser qualquer preço barato e o cara botar qualquer coisa. Que valoriza a qualidade, que valoriza o prazo de entrega e principalmente a confiança. Porque no nosso mercado, às vezes, a aparência é muito boa. O Instagram é muito bonito, tudo muito bonito. Mas quando, às vezes, vai olhar o CNPJ, essa pessoa já falhou com muitas pessoas. E é nossa função alertar os nossos clientes sobre isso. Senhor João, eu tenho uma lista de clientes aqui que são parecidos com o senhor. Liga para eles e pergunta da gente. Boa. Desculpa, me meter. Por favor. Tem um benefício gigantesco da tua equipe de comercial, principalmente porque já tá falando com o decisor. Tá, no meu verdade. caso, da produção de vídeo, eu tô falando com área de marketing. C-levels. Aí é... Já tá falando com o decisor, então assim, tô conseguindo converter ele, mostrar esse alto padrão. E botar para ele. Já avisa ele que o teu preço talvez não seja o preço mais baixo. Mas se o que interessar para ele for uma excelente qualidade, liga para esse. Eu vou passar pro senhor, seu João, esses 10 nomes desses 10 clientes aqui. São nossos clientes, podem ligar para ele. Esse aqui é o médico fulano de tal, esse aqui é o empresário fulano de tal. Olha o que a gente fez no apartamento dele. Seu João, o senhor acha que não tinha orçamento mais barato? Claro que tinha. Tinha orçamento aqui pela metade do preço. Mas preço,
sem qualidade não vale nada para quem realmente é exigente. As pessoas estão interessadas por preço, compram móvel na Casa Bahia. Se veio com o pé torto, se não veio, beleza, mas não é o caso do senhor ou é o caso do senhor? Não é o meu caso. Então tá bom. Quando chega lá na frente, ele já foi vacinado. Parte do serviço do vendedor é vacinar o cliente. Ó, vão oferecer uma proposta mais barata. Ó, os caras estão pintados aí que é tudo certo, mas na prática não são. Aí pega um vendedor despreparado, que não faz isso com o cliente dá um baile nele na hora do fechamento. E ele, como não sabe sair, porque se ele soubesse sair ele não tinha entrado, empurra para a empresa, dizendo que o preço é muito alto. Então, na maioria das vezes, é um vendedor despreparado. E no final das contas, a culpa é do dono. Quem contratou? 100% das vezes. 100%. Quem contratou, quem não treinou, quem não desenvolveu. Quem deixou E ele outra ligar. que, por vezes, o dono não tem o mínimo de conhecimento, ou ele até tem, mas ele não busca aprimoramento. É um cego guiando outro cego. Vai dar ruim. Forte, hein? Os meus vendedores, apesar de que eles não precisam, Claro. eles vão assistir esse episódio Obrigatoriamente. obrigatoriamente junto comigo. Muito bom. Não tem o que fazer. Muito bom. Bruno, e aqui eu já vou selecionar agora. Quanto tempo tá aí, diretor? 3 horas. 2h30? Tá bom. Fechamos 3, então. Pra finalizar aqui as últimas, então. Maior extremo da tua vida. Maior extremo. O maior extremo da minha vida foi uma depressão. Eu botei todos os meus recursos numa empresa, num segmento que eu não conhecia, que eu não entendia, que eu tinha um propósito totalmente egoísta, que eu só queria saber de mim. E não funcionou, e obviamente não ia funcionar. Hoje é nítido pra ti, com o conhecimento que tu tem, que não funcionaria. Mas naquele momento tu acreditava 100% com convicção que iria dar certo. Sim. Porque eu tava confiando na minha habilidade, nos meus conhecimentos. Porque eu tava cheio de mim. E hoje eu olho e digo, se fosse 10 milhões que eu tivesse botado ali, eu teria perdido os 10 milhões. E o que eu fiz? Por isso que eu falei daquela ordem. Eu peguei o trabalho e eu não coloquei acima de tudo. Eu coloquei muito acima de tudo. O trabalho tinha se tornado o meu Deus. E meu irmão... Não funcionou. E foi dinheiro, recurso, dinheiro. Pum! Eu me vi em depressão, com ideação suicida. Me vi indo num psiquiatra, tomando remédio tarja preta. Me vi fazendo terapia. E me vi totalmente errado naquilo que Deus manda fazer. Então, o maior extremo foi eu ter invertido essa ordem aí e ter colocado o trabalho lá em cima. E aquilo quase me custou a vida, aquilo quase me custou tudo, até eu ter o entendimento que não há nada mais valioso do que seguir essa ordem. Deus, família, o trabalho vem depois. Então esse foi o mais extremo. E para quem tá ouvindo aqui, que são empresários, como é que esse cara anda em relação à ansiedade, depressão, remédio para acordar, remédio para dormir? Como é que tá isso aí? Será que isso é sucesso? O meu maior extremo foi buscar a performance, o resultado, $200 mil por mês, só falava disso. Não veio os $200 mil, foi todo o recurso, foi toda a saúde física, emocional, espiritual, foi um colapso total. Então esse para mim foi o maior extremo. E a partir dali eu entendi que eu não precisava depender de um trabalho para ser feliz, que eu não precisava depender, a única dependência que eu tinha que ter era a dependência de Deus. Então, para quem está ouvindo, que se encontra no estado de depressão, ou de síndrome do pânico, ou de burnout, ou de sabe lá o que for, escuta o que eu vou dizer aqui, acredite, se não acreditar, aí eu não tenho o que fazer. Mas se você se encontra nessa situação, há uma grande possibilidade de você estar muito próximo do trabalho e muito distante de Deus. Vai dar ruim.
Se tiver nesse caso, já deu, né? Só pode piorar, mas já deu ruim. Não é se vai acontecer, é quando. Já colapsou. Então esse pra mim foi o meu maior extremo, aonde o que restava de orgulho... Esse foi o maior fundo do poço? Foi. E tinha, nesse fundo do poço, tu encontrou um trampolim? O meu trampolim pra esse fundo do poço foi a minha esposa. Que segurou a onda e não, como assim? O que é? E pá! Imagina, cara. Esse foi o fundo do poço. E às vezes, valorizando mais o trabalho, mas será que as pessoas do trabalho, se tivesse um colapso, quantas dessas ia te visitar? Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim, ó, quem é a pessoa que se você fosse internado e ficasse em coma por tempo indeterminado, quando você acordasse depois, quem era a pessoa que ainda tá lá do lado? Você sabe quem era? Sei. Então valorize essa pessoa aí. Será que os clientes iriam dormir lá no hospital por quanto tempo? Será que iam se lembrar? Será que um outro colaborador? Será que um outro parente? Quantas pessoas? Se você fosse a coma lá, essa pessoa ia lá do lado orar por você. Hoje que ele vai acordar, vou estar aqui do lado dele. Quantas pessoas suportariam por quanto tempo lá? Então, o trampolim foi ela segurar e dizer, não, peraí. Ela buscou mais a Deus. Ela tentava me mostrar que... Quanto tempo durou esse período? Isso durou... esse período de fundo do poço durou 60 dias. Que foi fundo do poço, assim, sim, fundo do poço real, de não sair de casa, de tomar os remédios. 60 dias durou. Nossa. 60 dias, e ali eu percebi que foi arrancado o saldo de ego, de vaidade, porque se eu tivesse alcançado, e a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Ali eu estava cheio de mim. Então, como eu saí dali, eu posso buscar os $200 mil, mas não aquele preço, não a qualquer custo. Não vale. É melhor não... É simples. É melhor $1.000... Você quer $100 milhões, sim ou não? Você quer? Depende do preço. Não, sim ou não? Depende do preço. Não, mas só, se for sim ou não, quer ou não quer? Quero. Eu também quero. Todo mundo, alguém não quer? Não, eu não quero. Tem poder na palavra. Quer $100 mil? $100 milhões? Sim ou não? Sim, né? Quer? Diz que quer. Sim, quero. É bom, não é ruim. Quero. Mas se a pessoa diz assim pra você, Dimas, você vai ter os $100 milhões. Só que você precisa pular de um avião. Você pula? Não. Eu pensei que tu ia falar assim, ó. Você quer $100 milhões, mas só vai viver mais esse dia. A partir de amanhã tu já não vai mais estar aqui. Eu pensei que era essa a tua pergunta. Mas pular do avião dá na mesma. Né? Você pula do avião? Dá na mesma. Sem paraquedas. Pula do avião? Não pula. Certo? Beleza. Quando a gente para pra pensar nisso, eu não entregaria minha vida por dinheiro. Tá bom. Mas será que não é isso que tá fazendo? Os $100 milhões e o avião são análogos. Uhum. Mas será que hoje não é isso que você tá fazendo? Você não tá entregando sua vida em troca do dinheiro? Tapado, cego, sem enxergar? Será que não é isso? Agora, se eu fizesse essa pergunta, beleza, você não pularia do avião, mas eu não disse que o avião estava em voo. Uhum. Se o avião tivesse estacionado, você pularia dele? Sim ou não? Pularia? Às vezes falta clareza de todas as informações. Uhum. Então, o que eu mais enxergo são pessoas que elas não têm clareza do que está acontecendo com a vida. Elas só acham. Você achou que o avião estava lá em cima a 10 mil pés. Uhum. Tripulação, 10 mil pés. Uhum. Não, é verdade. Tá no chão aqui. Boa. Ótimo. E da mesma forma que tem gente que fala assim, eu não trocaria minha vida pelo... Eu não trocaria minha vida por dinheiro. Não? Não. Me conta aí como é que tá a tua vida. Pô, cara, tô trabalhando 20 horas, cara. Não consigo ver meus filhos, não consigo... Como é que explica pra ele que ele não entendeu ainda como as coisas funcionam? Então é muito sobre a clareza. Muito sobre a clareza. E como é que a gente tem clareza? Se conhece a árvore pelos frutos. Como é que sabe que a árvore está saudável e tá frutificando? Os frutos.
Olha para os frutos. Como é que tá o teu casamento? Como é que tá os teus filhos? Como é que tá você? Não, meu casamento tá bom. Meus filhos tá tudo bem. Mas, porra, eu tenho que tomar Rivotril pra dormir e Ritalina pra acordar. Não, mas tá tudo certo. Senta aqui, filho. Tá. Não tá tudo certo. Para de se enganar. Tá ruim. Você vai morrer, cara. Tá ruim. Se o teu filho tomasse um remédio desse pra acordar, não, eu não aceito, mas você toma. Então o empresário ele tem que começar a ter essa clareza. Isso aqui, gente, tá longe de ser algo que vai contra a prosperidade e crescimento. Muito pelo contrário, a Bíblia fala pra gente expandir, alargar as tendas, crescer, multiplicar, avançar. Mas com direção certa, com o propósito certo. Não a qualquer custo. O problema é o a qualquer custo. Mesmo que custe tal coisa. Não, cara, tem coisas que são inegociáveis. É o que a gente tá falando aqui sobre os princípios. Tem coisa que não negocia, não interessa. A proposta não pode ser maior que o propósito. A proposta não pode ser maior que o propósito. E as pessoas às vezes estão dando mais valor às propostas do que ao propósito. Vai dar ruim. Não, mas agora não vai dar. Mas você vai viver mais 50 anos. Como é que vai acontecer nos próximos 50 anos? Não, eu vou viver 2 dias só. Aí a pessoa tinha que calcular. Não, peraí, cara, viver mais 2 dias, então vou viver um dia aqui como multimilionário, amanhã eu vou morrer mesmo, beleza. Mas não é assim. Tem gente que tá vivendo isso há 30, 20, 40, 50 anos e não acordou ainda para entender onde é que tá a verdadeira Porque fonte. quando eu chegar lá, nesse resultado, aí sim eu vou parar, aí sim eu vou tirar o pé, aí eu vou sossegar. Forte isso que tá falando, amigo. Só vai ser feliz quando? Quando? Bruno, pra gente chegar no final, tem mais 2. De forma prática, por que escrever um livro? Eu enxergo um livro como algo que vai além de papel e caneta e tudo isso. Voltado para a parte profissional, livro... Deixa eu melhorar a pergunta. Vai. Por que escrever um livro? E quem deveria escrever um livro? E como? Tá. Aí eu já entrego o completo que eu quero saber. Na minha visão, todos deveriam escrever um livro. Todos. Sem Todos, exceção. Sem exceção. Por quê, Bruno? Porque um livro ele pode atender diversas necessidades. Se é um empresário, ele precisa de autoridade. E o livro é um selo instantâneo de autoridade. Significa que você é especialista naquilo ali. Não, mas eu não preciso de autoridade para os meus clientes, mas a minha empresa, ele pode ser um código de conduta da empresa. Por que as pessoas não escrevem, né? Nem por que elas deveriam escrever, por que elas não escrevem? A maioria não acredita ser digna disso. Ainda não é o meu momento. Verdade. Quando eu daí eu vou escrever. Quando eu atingir o sucesso. Quando eu atingir o sucesso, tá bom. Ela não entende. Isso é o maior ato egoísta que existe. Por quê? Porque ela não entende que... Teve alguma batalha que você venceu aí? Qual foi a batalha que você venceu? Pô, cara, eu venci uma batalha no meu casamento e hoje eu tenho um casamento próspero. Quantos casamentos estão se dissolvendo aí a cada dia? Que precisava do teu ensinamento para ajudar essa família aí. Você acha que Deus te deu sabedoria e ajudou o teu casamento porque você é bom? Ou para que você testemunhasse? Vão e sejam minhas testemunhas. É esse que foi o ID. ID faz os discípulos, mas também para a gente ser testemunha. Então, por que todos deveriam escrever? Porque todos, com certeza, teve alguma batalha que teve uma vitória. Em alguma área da vida. E tem alguém, e não é alguém, alguéms, entre 8 bilhões de pessoas. Mais pessoas do que a gente imagina. Muito mais pessoas do que imagina. Muito mais. Que está exatamente no deserto que essa pessoa levou 3 anos para sair. E quando ela saiu, ela entendeu, era só eu fazer isso. E a pessoa guarda isso para si, ao invés de colocar isso no mundo e facilitar a vida de outras pessoas e ser um canal de transformação para a vida de outras pessoas. Então, quando eu vejo as pessoas assim, não, mas eu ainda não é o meu momento ainda. Por quê? Porque eu só sei ler e escrever. Quanto vale saber ler e escrever para uma criança da 2ª ou 3ª série? Ou da 1ª série? As pessoas têm que entender que aquilo que elas sabem
é muito para quem não sabe nada. Uma pessoa que criou um filho, que teve uma gestação difícil. Ela sabe muito mais sobre gestação do que 100% das mulheres que nunca engravidaram. Ótimo. Mas pretendem engravidar. Por que ela não fala como foi? Porque talvez no meio de uma gestação turbulenta dessa, a mulher pense que o mundo vai acabar e ela começa a pensar negativo, as coisas negativas, e aquilo ali pode ser um manual de conforto e de consolo. Não, aconteceu comigo também. Olha, faz assim, busca na palavra, faz isso, faz aquilo. Então não tem nenhum ser humano que não venceu alguma batalha até hoje. Não interessa, claro, depois que foi alfabetizado. Essa pessoa tem o que ensinar. E o que mais trava as pessoas é elas acharem que não tem o que ensinar aos outros. Porque ela olha por... Quem tem livro? Elon Musk, Donald Trump, não sei quem. Só os bilionários e os famosos têm. E eu não tô no patamar daqueles caras. E quem disse que você vai que essas são as pessoas que você vai transformar? Tem 1% ou 0,5% só que está nesse topo lá. Todas as outras pessoas estão precisando de ajuda em alguma área da vida. E talvez é você que vai fazer isso. Um morador de rua tem muito que ensinar. Como é que é dormir sem saber se vai acordar? Como é que é dormir, acordar sem saber o que vai comer? Será que ele não pode ensinar para as pessoas que as pessoas têm muitas coisas e não valorizam? Se esse cara, um morador de rua, ficar doente, quem é que dá o remédio para ele? Quando você ficar doente, quem é que te dá o remédio? Tua esposa. Será que você está valorizando o suficiente isso aí? Então uma pessoa dessa tem muito que ensinar. Quando as pessoas entenderem que as batalhas que elas venceram pode ser o combustível, o canal de bênção de pessoas que estão passando exatamente por aquele problema e por covardia, ou por ego, ou por preguiça, elas não estão sendo agentes disso, eu acredito que vai ter uma mudança. Então é por isso que eu acredito que todos deveriam fazer isso. Vai. O exemplo que tu usou da mulher grávida a analogia foi muito boa. E me parece muito egoísmo da mulher grávida que passou por isso tudo não querer transbordar esse conhecimento para as novas... É um egoísmo, mas esse não é o sentimento que está dominando ela. O sentimento que está dominando ela é eu não tenho que ensinar para os outros. É algo sobre merecimento. Ela não pode estar na posição de ensinar os outros. Eu não tenho que ensinar. Então, se torna um ato egoísta, mas não tem uma raiz egoísta. Ela não fala assim, eu não vou ensinar só de raiva, vai ficar só pra mim. Não é assim que as pessoas pensam. Verdade. Elas pensam o seguinte, cara, não, foi só uma gravidez e tal, eu não tenho o que ensinar. A maioria das pessoas, elas diminuem as suas batalhas, as suas vitórias. E a maioria quer transbordar, quer ensinar as outras pessoas. Isso! A maioria quer fazer isso. Porque se ela vê alguém... Olha como é louco essa coisa. Se ela vai num exame de gestantes e tem uma gestante do lado dela e ela vai ali por algum motivo acompanhar uma amiga, ela já passou por essa dificuldade. E tem alguém do lado falando assim, não sei não se vai dar certo. O coração dela se enche de vontade de conversar com essa pessoa e fala assim, vai dar certo, confia. Aconteceu comigo também. Ela quer testemunhar. Então isso está dentro do coração dela. O testemunho está dentro do coração dela. Mas ela não... mas se alguém vier me perguntar, daí eu falo. Cara, é você quem tem que levar o remédio para a doença. Você sabe que a pessoa está precisando. Então, pessoas que venceram depressão, pessoas que venceram dificuldade no casamento, pessoas que perdoaram coisas que pareciam imperdoáveis. Por mais que a Bíblia diz que tem que perdoar 70 vezes 7 todos os dias. Há coisas, às vezes, são imperdoáveis, as pessoas perdoaram aquilo. E tem um monte de gente amarrada, amargurada, angustiada. Há muitos anos porque não conseguiu perdoar. Por que essa pessoa não ensina como ela fez? Então, é muito mais um ato dela não acreditar que isso pode transformar a vida das pessoas do que um ato de egoísmo. Então, se torna um egoísmo, mas não tem raiz egoísta. Tem uma raiz de tipo, foi só isso. Eu... tinha 3 filhos e meu marido me abandonou e eu criei os 3 filhos e meus 3 filhos hoje são bem casados, são homens de Deus, mas foi só isso. Só isso? Só isso? Você criou 3 filhos sozinho? Como é que foi isso aí? O que você fez? Como é que funcionou esse negócio? Como é que essa galera não se perdeu?
as pessoas não enxergam a importância das vitórias. Por isso que às vezes, quando você tem uma derrota, essa derrota vale tanto e a vitória vale muito pouco. Quando alguém te dá um elogio, beleza, mas quando alguém fala assim que não funciona, isso tem o peso do mundo. Então é muito mais sobre as pessoas entenderem o que elas carregam, que pode ser luz sim para outras pessoas, do que ficar se comparando com um cara que tá lá em cima e eu não chego nem perto dele. Esquece ele, cara. Pega as pessoas que precisam de você, tem um monte E tem de muita gente gente aqui que não quer conectar com aquele cara, porque ele tá muito distante da realidade, mas ele quer conectar contigo que já passou pelo... Ele quer alguém que venceu a batalha que ele tá lutando. Fim. Qual é a batalha que você tá lutando? É uma batalha de perdão da minha mãe. Beleza. Cara, vem uma pessoa e diz assim, minha mãe me espancava, me abandonou, não sei o quê, e eu perdoei ela, eu amo ela. Qual é a primeira pergunta que eu vou fazer? Como é que você fez isso? Me explica. Porque eu não consigo. Ó, cara, eu fiz isso, eu chamei ela, pedi perdão. Existe um método. Quantas pessoas têm esse mesmo problema? Aquela frase de novo, né? O sucesso não tem receita, mas ele deixa rastro. É isso aí. Cara, tu sabe que tu me ajudou muito. Eu tenho um propósito já há muitos anos de ajudar pessoas como eu, de onde eu vim, a conseguir uma vida um pouco melhor, uma vida mais confortável, uma vida mais boa de viver. E você... Passa o cinto aí. Você me ajudou a achar uma vertente desse propósito. Só inclui uma coisa. Tá. Ajudar aqueles que quiserem... Que quiserem. Isso. Exato, boa. Que quiserem. Isso é crucial. Isso é crucial. Porque senão você vai ajudar... Quem não quer ser ajudado. E aí o problema se volta... E eu já pra fiz você. muito isso, tá? E aí eu saí como arrogante, eu saí como, o Dimas tá se achando. O Dimas mudou. Eu saí como essa pessoa que eu te perguntei anteriormente. Pelo fato de que eu queria ajudar, mas essa pessoa não queria ajudar. E essa pessoa, ela tá exatamente... E aí tem vários, né? E você tem vários. E todo mundo aqui. Ela tá exatamente no mesmo lugar de 10, 15 anos atrás. Mas deixa eu concluir meu raciocínio. Calma, deixa eu só te dar um exemplo. Tá. Que vai entender. Manda. Tinha um cego e encontrava Cristo. Sabia que ele fazia milagre. O cara tá cego. Cristo olhava pra ele e dizia assim, o que queres que eu te faça? Essa é forte. Ele sabia o que o cara queria. Antes do cara pedir. Um cara coxo. O que queres que eu te faça? O que se ensina? Cara, o que esse cara quer? Você quer ajuda? Quero. Então, bem. Não, eu não quero ajuda. Você não quer? Não quero. E ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, irmão. Enquanto você desperdiça tempo e energia com quem não quer, você está deixando de ajudar aquele que quer. E às vezes o que não quer mina, desmotiva, cansa, drena aquilo que tem alguém que está assim, ó. Senhor, eu precisava de alguém que queria me ajudar, eu quero, eu faço de tudo para isso. Mas aí a gente foi para a pessoa errada. Leva tempo entender isso. Eu fiz muito isso. Leva tempo Eu fiz entender. muito. Mas depois que a gente... Isso é libertador, Dimas. Sim. Isso é libertador. É verdade. O cara chegou pra falar um problema com você. Primeira pergunta da vida, isso facilita a vida. Irmão, você quer mudar? Mudar o quê? Mudar o que precisar mudar. Você quer mudar? Porque desse jeito você tá vendo que não tá funcionando. Você quer mudar? Não, depende do quê? Não. Sim ou não? Você quer mudar o que precisar mudar ou não? Não, eu não quero mudar. Então eu não posso te ajudar. Porque eu só posso te ajudar se você quiser mudar. Pergunta primeiro, porque às vezes a gente quer ajudar, nem perguntou se a pessoa quer ajuda. E tem vezes que a gente não pode ajudar, mesmo que doa. É o exemplo da borboleta no casulo. Lagartinha tá dentro do casulo. É apertado ali. Ela tá passando por um processo. Eu não posso ir lá no meio da metamorfose da lagarta para borboleta e cortar um pedacinho do casulo. Eu não tô ajudando, eu tô matando ela ali. Porque ela precisa estar apertadinha para a asa vir crescendo para ela poder alcançar o objetivo dela ali.
Então cabe a você entender, peraí, cara, qual é o processo que esse cara tá passando? Eu posso ajudar agora? Agora é a hora de eu ajudar? Então eu pergunto se ele quer ajuda. Mas se você notar que é uma lagarta, que já tá dentro do processo, agora é tempo. Ir lá e cortar o casulo, porque tá apertando ela, não ajuda ela, mata ela. Porque o aperto vem as células e nasce a asa. Então, ajudar os outros tem muito em relação a isso. O que a gente tem que estar disposto e disponível? E se colocar à disposição. Não é só, se alguém vir me procurar, não. Pessoal, precisa de ajuda sobre isso, isso, conta comigo. Quem precisar. Tô aqui, conta comigo. E quando eles vierem, tô precisando de ajuda. Você tá disposto a mudar? Tô, então vem. Não, eu não quero mudar, então eu não posso te ajudar. E ajudar com todas as ferramentas que tu tiver à tua disposição, de fato. Com todas as suas forças. Então, mediante a isso e as nossas últimas conversas, E por pessoas me pedindo isso, porque eu fiz muito isso, de querer ajudar quem não queria ser ajudado, errei muito nesse aspecto. Mas eu descobri uma coisa dentro dessa vertente desse propósito, e eu comecei a colocar em prática já, e que é ajudar com um processo de mentoria, talvez essa seja a melhor palavra, empresários de primeira viagem, empresários que estão passando pelo que eu já passei no passado, e eu quero desenvolver o programa para ajudar essas pessoas que quiserem isso. Isso veio lá de conversar contigo sobre livro, sobre se eu deveria escrever um livro, sobre o fato de que, Bruno, eu tenho alguma coisa, quem vai querer ler meu livro, cara? O que eu vou transbordar? Eu sou... Eu trabalho com vendas há 14 anos e eu sou empreendedor há 7. Eu não sei absolutamente nada. Quem que eu vou transbordar? Quem que eu vou ajudar? E em conversa contigo, né? E você desconstruindo esse pensamento de falta de não pertencimento, mas falta de capacidade. Não sou capaz de ensinar ou de fazer. Através das conversas contigo, né? Onde eu decidi escrever um livro. E eu decidi escrever um livro contigo, na tua empresa, e daqui a pouco eu quero que tu fale um pouco sobre isso pra gente explicar pro pessoal como que acessa isso, né, essa possibilidade. E eu decidi escrever um livro com o propósito de contar a minha história, de contar para as pessoas desacreditadas como eu era, que dá pra fazer, que dá pra chegar, que dá pra empreender, que dá pra ter sucesso na carreira como intraempreendedor, como empreendedor, mesmo vindo do absoluto zero. E eu decidi escrever esse livro com esse intuito, e não é o intuito de porque eu quero me aparecer, porque eu quero qualquer coisa parecida. Eu quero poder contribuir, mesmo que seja com uma pessoa só, que eu toque ela através disso, ou meu filho quando ele for adulto. E dessa vertente, eu senti um desejo de ajudar as pessoas com um processo de mentoria, sem fins lucrativos, e eu já coloquei em prática, eu já estou fazendo isso, e eu quero trazer pessoas como você, pessoas que queiram contribuir, e eu quero criar um grupo para transbordar nesse aspecto, porque eu tenho, graças a Deus, muitos amigos com muita sabedoria, assim como eu tenho você, que eu tenho certeza que vão querer contribuir, desde que a gente consiga encaixar isso de uma maneira que atenda, e eu estou disposto a abrir todos os recursos que eu tenho para fazer isso. Seja o showroom, o ambiente que a gente tem aqui para esse tipo de treinamento e as despesas que... O melhor presente que uma pessoa pode dar para outra é o conhecimento. Por isso que a Bíblia diz o quê? Que o povo perece por falta de conhecimento. A pessoa não sabe. Nem sabe que não sabe. Não sabe. E só tá indo. Não sabe. Então a melhor maneira de contribuir é ensinando. E como que eu decidi que eu quero escrever um livro. Uhum. Alguns de vocês já tiveram vontade de escrever? Um dia vocês anotaram lá, um dia eu quero escrever um livro? Todo mundo já pensou. Todo mundo acha. Uhum. Como que eu escrevo um livro? Como que eu faço? Qual é o caminho? Qual é o canal? Há várias maneiras de escrever. Né? Tem editoras que pegam os livros já prontos e você escreve. Hoje com inteligência artificial as pessoas entram ali, escrevem, manda para alguém a parte visual e foi. No nosso modelo, a maioria dos nossos autores, eles não são escritores. Autor é diferente de escritor. A maioria dos nossos autores são empresários. Eles não têm tempo de escrever. Mas tem muita coisa dentro da cabeça.
Então, nosso modelo de editora, nós fazemos 100% do trabalho do autor. A gente roteiriza para ele, estrutura para ele, mostra qual é o público, faz todos as estratégias, todos os planos, todos os planejamentos, faz tudo para ele, apresenta para o nosso autor, ele valida isso, depois a gente grava o conteúdo, nós transcrevemos, corrigimos, diagramamos, ilustramos, registramos, prepara tudo para os empresários. Então é uma editora full service, a gente pega o cara do zero, eu não sei o que eu vou escrever. Em 1 hora, ele tem 10 opções de escrever o livro. Esse é o modelo, aconteceu com a gente hoje. Mas eu não sei sobre o que eu vou escrever, senta aqui. 10 opções de temas. No mínimo. Que já diz assim, eu posso ensinar sobre isso também. Você pode ensinar sobre liderança, porque você tem equipe, a tempo. Você pode ensinar sobre modelo de negócio, porque entre 70% e 80% das empresas fecha antes de 5 anos, e a tua já está há 7 anos, então você pode ensinar sobre isso. Você pode ensinar sobre processo de vendas. Você pode ensinar sobre posicionamento e mercado de alto ticket. Você pode ensinar sobre excelência e qualidade de entrega para clientes. Você pode ensinar sobre network, porque você teve que ter network para acessar os seus clientes. Para a parte emocional, você pode ensinar sobre perseverança, que é o tema do teu primeiro livro. Você pode ensinar sobre inteligência emocional. Peraí, cara, como é que no meio do caminho eu não desistir? Tem uma coisa que eu sou muito bom também, que eu poderia escrever um livro, é como ser um excelente marido. Olha aí. Olha, é isso. Eu sou muito bom nisso. Excelente. Não. Agora, imagina quantos homens são maus maridos. Precisava de... Não, demais. Então, em 1 minuto aqui, só olhando para o que você faz, e nem foi profundo, tem 10 temas aqui. Então, todos têm o que ensinar. Então, quem estiver assistindo, não precisa ser comigo, mas procura escrever um livro. Não, procura o Bruno. Mas porque eu digo assim, às vezes... Porque o pessoal que está assistindo aqui é da nossa região, de Joinville. Mas vai além de mim, Dimas. Assim, o que eu quero deixar para os meus filhos? Eu não quero deixar só foto para os meus filhos, eu quero deixar um manual para os meus filhos. Então, os 2 livros que eu publiquei, já que são esses 2 últimos que eu publiquei, isso dura 30, 40, 50 anos. Quando meu filho tiver um filho, eu quero que ele mostre isso. Legado. Eu quero que ele mostre isso para os meus netos, que talvez eu nem esteja mais aqui. Mas quem foi o vovô? Tá aqui, assim que o vovô pensava, assim que o vovô fazia. Eu não quero ir pro caixão e depois da próxima geração ninguém saber mais quem era. Maravilhoso. Então isso é uma maneira de deixar não só uma herança, uma casa, um carro, sabe lá o que for. Eu quero deixar para eles aquilo que eu acredito que é o sentido da vida. Eu quero deixar para eles... Eu não vou conseguir ver isso, mas imagina um neto tendo uma dificuldade, procurando o meu filho, dizendo assim, eu tô com uma dificuldade, pai, no meu casamento. Peraí, vamos abrir o livro do vovô aqui. Ele ensinava umas coisas do vovô aqui. Lê o livro do teu avô. Ou então o neto dizia assim, eu li no livro do vovô que eu preciso fazer isso, isso e isso. Caraca. Cara, será que não é essa a verdadeira herança que um pai tem que deixar para tua família? Então, quem tá ouvindo, por isso que eu digo, não precisa ser comigo, não precisa, sei lá, escreve você mesmo, bota na folha, sei lá o que você faz. Mas documenta aquilo que você venceu, porque é uma grande chance das próximas gerações, tuas, estou falando só da tua casa, mas tem muitas que precisem exatamente disso. E a pessoa, não, eu vou deixar isso para depois. Quanto ensinamento está enterrado no cemitério? Que as pessoas partiram e não ensinaram os outros. Forte. Então, esse é o principal motivo. Às vezes não tiveram a oportunidade de também, além de acreditar que ela tinha muito a contribuir com o legado, com o conhecimento dela, também ela não sabia como fazer. Então, assim, pra mim, que sou a pessoa que está assistindo do outro lado, que é uma pessoa que não tem tempo, que é uma pessoa que tem uma agenda comprometida, ela quer fazer. Esse é o nosso cliente. Ela não sabe direito o tema ainda. Não precisa saber. E ela quer uma solução completa. Procura a gente vai conversar 1 hora e depois de 1 hora ela vai escolher. Não é qual ela vai fazer, é qual ela vai fazer primeiro. Né? Primeiro eu vou escrever esse, e depois esse, depois Quando esse. Eu sentei com o Bruno, a minha indagação foi mesmo. Bruno, vou falar sobre o quê? Não faço ideia, não sei nada. Eu não tenho talento absolutamente nenhum. Aí o Bruno, é mesmo, cara? Quando fala assim, é mesmo, já sabe que não é aquilo, né? Vamos ver então, vamos conversar. E a gente começou a conversar e aconteceu justamente isso. A gente achou trilhas
aonde aonde o Bruno me fez acreditar que de fato eu conseguiria contribuir, e eu enxerguei isso, de fato eu acredito mesmo. 100% dos nossos clientes acontecer igual. 100%. E esse livro vai sair em breve. Vai. 100% dos clientes igual. Ou então assim, ó, eu tinha uma ideia de falar assim sobre casamento, mas eu não sei como. Qual foi a maior dificuldade que teve no teu casamento? Não, eu tive que foi isso. O que mais? Então você pode falar sobre isso. Como te encontra, Bruno? Contato contigo. @oficial Bruno Barros. Oficial Bruno Barros. Se vocês puderem deixar um QR Code, deixar o contato do Bruno aqui, eu peço a gentileza para vocês. Para o próximo convidado, qual a pergunta que você deixaria para ele? Estou começando agora esse... Boa. Qual a pergunta eu deixaria para o próximo? Por que você faz o que faz? Por que você faz? Por que você faz o que Boa faz? pergunta. Anota aí pra gente lembrar de fazer o próximo Por que convidado. você faz o que faz? Bruno, foi muito acima da minha expectativa. Glória a Deus. Foi muito bom. Amém. Eu preparei aqui um roteiro de 16 perguntas. Das que eu preparei, eu fiz 3. O restante todos a gente foi para assuntos que foi bastante interessante. Foi um assunto edificador. Foi um assunto que foi muito bom para mim. Que bênção. Eu tenho certeza que foi muito bom para as pessoas que estão aqui na sala. Eu tenho certeza que vai ser muito bom para as pessoas que estão e vão assistir esse episódio. A gente está conseguindo, através desse canal, atingir mais pessoas do que nós imaginávamos. A gente começou esse projeto com um pouco maior intensidade junto com o Rafa, junto com o nosso time de marketing. Em dezembro, nós tínhamos 100 inscritos. Nós estamos agora chegando na marca de 2.000 inscritos. Que bacana. No início de março. Em praticamente 3 meses. E as pessoas estão gostando, o feedback está sendo positivo. Tem episódio aí batendo 1.000, 2.000, mais visualizações. E o feedback do pessoal, principalmente, tem sido muito positivo. E eu tenho certeza que não vai ser diferente. Amém. Se Deus permitir e você quiser, eu quero fazer mais um. Opa! Quem sabe no decorrer desse ano. E pra gente diluir outros temas, que eu sei que tem muita coisa aqui pra gente diluir. E, cara, muito obrigado de coração. Tô muito feliz por te receber. Tô muito feliz com o assunto que a gente conseguiu desenvolver aqui. E com certeza a gente vai deixar esse episódio, porque YouTube é eterno, né? Eu tenho certeza que esse episódio aqui vai transformar a vida Amém. de muitas pessoas. Amém. Amém. Eu agradeço o convite, agradeço essa equipe maravilhosa que está aí. E um recado final para quem está vendo: analise o nível da tua relação, da tua intimidade com Cristo. Aquilo que está te faltando, provavelmente é porque você está um pouco distante dele. Não espera. É hoje. Não espera. Muito bom. Uma salva para os senhores. Amém. Obrigado. Mais um Dimascast. Curta. Se inscreva no canal, compartilhe aí com seus amigos, com o grupo da família. Dá o joinha, não tem? Dá um joinha. Dá o joinha, inscreva no canal, galera. Fala isso. E vamos pro próximo. Muito obrigado a todos.